Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Diálogos, este projeto do Instituto Cultural Engá, que tem o objetivo de resgatar a história e a memória da cultura e da arte da cidade de Maringá. E hoje nós estamos recebendo Leonil Lara, que é ator, artesão e presidente da Artemar, que é a Associação dos Artesãos de Maringá. Leonil, seja bem-vindo ao Diálogos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de fazer esse convite para que a gente possa estar expondo aqui o que realmente acontece de perspectiva de arte dentro de Maringá, né? Legal. Leonil, você nasceu no norte velho do Paraná, né? Sim. Eu gostaria que você contasse um pouquinho como é que foi esse período do início da sua vida, com a sua família, quando que vocês saíram do Paraná e como que você começou a se relacionar com arte. Como é que foi esse seu contato? Bom, na realidade, eu comecei a me identificar a produzir o artesanato, que foi em primeiro lugar, foi em Campo Mourão, em 1959. Quando a gente saiu da cidade que eu residia, em Ribeirão do Pinhal, e a gente veio para essa região aqui. Tanto que foi em Maringá que nós ficamos, acho que uns 3 meses aqui em Maringá, a família, e depois fomos para Campo Mourão, que meu pai comprou um sítio lá na região e a gente foi para lá. E lá em Campo Mourão, daí eu já me identifiquei assim com algumas coisas relacionadas com, porque era tudo, eram os pioneiros, eu que derrubei essa árvore, que fiz aquilo e tal, e tinha muita madeira. E eu sempre gostei de madeira, trabalhar com madeira. Então eu me identifiquei com a madeira, comecei a fazer algum entalhe. Naquela época era um molecão de 14 para 15 anos. E aí já veio, eu me envolvi com um sindicato de União Geral dos Trabalhadores de Campo Mourão, que era o presidente Moacir Ferraz na época. Foi ali que eu tive os primeiros contatos políticos. Passei a ler jornal Novos Rumos, ter conhecimento da arte e cultura de fora. E lógico que é o eixo Rio-São Paulo, que sempre estava destacado nesse jornal. Então eu crescia nisso, assim, vendo aquelas coisas. Isso sabe? Já devia ser muito próximo de 1964, né? Não, foi em 1960, isso. No início dos anos 60. Em 60 para 61. Foi daí quando eu fui para Curitiba e lá eu tive contato já com o pessoal de teatro, fui fazer o curso de teatro no Teatro Guaíra, que era um curso permanente de teatro lá, que os professores dessa é o Cláudio Correia Castro, a Lissete Bruno, o Paulo Goulart, e outras pessoas, o Carapito. Tinha uma turma boa que eram os professores, e então eu comecei na área do teatro justamente dessa época, em 62 e 63. Daí logo foi fundado o CPC, né, que foi até o Augusto Boal que veio na época, junto com o Vereza, o Viana, e criou-se o CPC, o Centro Popular de Cultura do Paraná, que teve até o primeiro presidente na época, foi o Roberto Miquel Ogata. E como é que vocês perceberam isso? Porque vocês estavam numa movimentação artística, política muito intensa naquele período. Havia. E nós já estávamos nas vésperas do golpe civil-militar, né? Foi. Como é que foi essa sensação logo que foi instaurado o golpe civil-militar? Bom, o que ocorreu na época é que existia já uma luta pela democracia muito antes de acontecer o golpe. Que se sabia já que ia acontecer uma coisa das piores que já se imaginava naquela época. Tanto que o Leonel Brizola, como governador no Rio Grande do Sul, ele levantou a bandeira da legalidade para que o Jango pudesse assumir o governo, que já estavam querendo podar ali, né? E o Jango assumiu, lógico, tinha as propostas da reforma de base, tinha toda uma estrutura, e isso foi se movimentando na área cultural, eram livros, eram os artistas se movimentando em grande número, e havia assim uma ebulição que a cultura e a arte, da qual eu já estava envolvido com o CPC, ele tinha então uma formação política e cultural ao mesmo tempo, né? E o CPC
ele retratava isso. Então, ali dentro do CPC se tinha departamento de cinema, de poetas, do pessoal de arte cênica e de literatura. Tanto que dentro do CPC mesmo, que a gente tinha uma sede, chamada CAVE. Isso em Curitiba. Em Curitiba. Nós criamos a CAVE, que é chamada CAVE, que era e também criamos o Instituto Cultural Cuba, que era um intercâmbio, já mesmo antes de acontecer o golpe, a gente já tinha isso daí. Já se prepararam. E a gente fazia todo o movimento. Nós fizemos vários festivais de mostra de cinema infantil, da Tchecoslováquia, da Rússia, de Cuba, teve várias participações de vários elementos na época. E a gente movimentava nesse sentido. E aí, quando é instaurado o golpe em 64, em abril de 64 mais especificamente, o seu irmão também foi muito perseguido, né? Como é que aconteceu isso com o Leônidas, o seu irmão? O Leônidas, antes do golpe, ele já tinha ido para o Rio de Janeiro. E lá ele foi para a Uni. Foi lá na Uni, ele inclusive morou dentro da Uni, até no dia que botaram fogo na Uni lá, ele estava morando lá dentro. Ele morava lá. Era um cara que fazia tudo. Desde iluminação, mexia com cenário, era adereço, era diretor de cena. Então ele é um cara bem versátil na época, né? Agora, quando ele sofreu bastante sequelas assim, na época da ditadura, foi em 1966, quando estava sendo encenada a peça Liberdade, Liberdade, com o Paulo Altran, e a peça foi proibida pela censura, mas o pessoal estava levando de portas fechadas e entrava quem quisesse. Isso no Rio, né? Isso no Rio, no Teatro Opinião. Aí, numa noite, um carro em cima da calçada saiu para pegar todo mundo. Aí pegou o meu irmão, arrastou mais de 100 metros esse carro, o Vianinha quebrou o braço, a Pitim Prá quebrou os dedos, esse meu irmão que mora na Espanha, ele se machucou, esfolou um pouco, porque foi jogado na parede, e daí o Leônidas ficou 8 meses no Pinel, lá no Miguel Couto, internado lá, todo quebrado, e depois 1 ano no Pinel, na Praia Vermelha, para aprender a saber quem era ele. Porque ele perdeu toda a noção da realidade da vida dele, né? Caramba. E tanto que ele não me reconhecia. Eu ia visitar ele. Mas ele chegou a ser torturado depois durante esse período? Depois é que veio a questão. Porque o meu envolvimento político, já no dia 1º de abril de 1964, eu e Manuel Kubachuk fomos presos em Santos pela Polícia Marítima. Que a gente estava num apartamento, a gente estava dando um curso de teatro de bonecos lá em Cubatão para o pessoal dos petroquímicos, no sindicato dos petroquímicos. E aconteceu o golpe e já pegaram a gente. E pegaram, inclusive, o dono do apartamento, que era o Vasco, e que foi morto na tortura lá na Polícia Marítima, junto quando a gente estava lá. E quando a gente chegou em Santos, a gente tinha ido em São Paulo, no Arena de São Paulo, o Paulo José e o Milton Gonçalves, eles fizeram a gravação conosco da peça Os Fuzis de Sorocabana, que nós íamos montar em Curitiba. O Paulo José tocou piano e o Milton Gonçalves cantou as músicas que eles tinham montado, o Fuzis de Sorocabana. E os caras pegaram essa gravação e uma fita sobre a Revolução Espanhola, que o Cláudio Correia Castro tinha passado para nós, que era uma fita que a gente pretendia fazer não só a encenação, como também o visual, né? Mostrar a questão da Revolução Espanhola. E vocês aí a tortura foi terrível, né? Você ficou preso aonde? Na Polícia Marítima. Na Polícia Marítima. Polícia Marítima. E esse período, como é que foi que se deu a tortura, Leonil? O que você se lembra disso? A tortura é uma coisa muito desagradável, que hoje ainda a gente vê certas coisas aí. Eu acho que muitas pessoas ficaram com sequelas e outras não. Eu mesmo tive algumas sequelas assim dentro do processo de vida, né? Porque eu não respondi apenas um processo, eu respondi 5 processos político-militar. E fui cassado meus direitos políticos por 10 anos.
Eles fecharam uma escola da minha ex-esposa, que era o Jardim de Infância Pequeno Príncipe, em Curitiba, foi fechado com a maior brutalidade do Exército, Que ano isso? em 66. 66. Pegaram todo mundo e eu era jovem, não fui servir o Exército, de repente eu era refratário e submisso. Me botaram dentro do quartel, rasparam a cabeça, me botaram uma farda, disse que eu estava servindo. O meu inquisidor era o meu comandante. Então você imagina o que eu passei na mão desse homem. E aí em seguida já veio o processo do Coronel Fernando de Carvalho, o do PC do Brasil, aí o envolvimento da CGT de Santa Catarina, o grupo dos 11 do Leonel Brizola aqui em Medianeira. Acabei envolvendo em vários processos. Quer dizer, mesmo com essa prisão, você ainda seguiu com a vida política, porque continuei. A ideologia você defendeu. Eu defendi minha ideologia. E daí, do Coronel Fernando de Carvalho, nós fomos presos, ficamos 40 dias presos na PE em Curitiba. E lá a gente sofreu tortura com o capitão Nolasco, um cara que veio lá para um inquisidor. A gente foi torturado lá, muita gente. Otto Bracarense, que foi o Aramis Milache, aquele jornalista, foi preso. Foi torturado lá, sob pressão ele sob pressão, não teve uma tortura assim bem, sabe, de pau de arara, Seu afogamento. irmão, ele foi preso depois de novo, né? Isso depois, em 1970, dia 10 de junho de 1970. E a gente já estava no auge da ditadura, já estava no auge. Com o AI-5 instituído. Eu e ele e o meu outro irmão, a gente já estava condenado, mas a gente estava foragido já fazia 2 anos, né? Eu saí para fora do país, voltei novamente e tal, porque eu tinha que fazer alguma coisa, eu não podia deixar a situação, né? E aí no 1º de maio de 1970, nós fomos presos lá na Lagoa Rodrigues de Freitas, no apartamento do meu irmão. Lá estava a Norma Benga, a Gilda Grilo. A Gilda Grilo ia produzir um espetáculo nosso de teatro e bonecos. Puxa. E aí foi todo mundo preso. Eu, minha mulher e meu filho. Foi quando os caras pegaram meu filho, que tinha 2 anos de idade, pegaram pelas pernas assim, vou jogar aqui, fala, gritando, né, aquelas palavrões, aquelas coisas que não dá nem para falar aqui, né? E foi uma coisa assim, uma guerra psicológica, né? Aí a gente foi pro DOPS, e no DOPS a gente sofreu tortura, violenta mesmo. Aí me soltaram porque eles queriam saber alguma coisa, porque eu tinha algum envolvimento político, que tinha mesmo, né? E numa noite, 2 horas da manhã, chegou o Agriba, o capitão Agriberto, que era meu amigo da aeronáutica. Ele falou, só pega documento. E eu, minha mulher e meu filho entramos no carro, quando eu vi, está em São Paulo. Aí, isso foi em 1969. E aí no ano seguinte seu irmão foi preso. Em 1970, ele estava na peça O Jorginho Machão, lá no Teatro Amaral Gurgel, em São Paulo. Ele fazia direção de cena. E daí ele foi convidado para trabalhar, fazer a direção de cena lá no Rio, da peça Tom Paine. E eu fiquei no lugar dele. Então, enquanto isso, ele passava para mim toda aquela coisa. Estava o Cláudio Correia Castro, era o ator, o Pepeu, que é o Rangel, a Sueli Franco, a Anissete Bruno, tava esse pessoal lá, que eram os atores do trabalho. E aí ele foi embora antes, ele estava comigo no meu apartamento, ele foi embora antes, eu fui 2 horas da manhã para casa. Quando eu chego lá, estava um pessoal me esperando, Operação Bandeirante. Aí já comecei a ser torturado ali mesmo, dentro do apartamento. Caramba. Aí fui para a Operação Bandeirante, daí nós ficamos 40 dias na Operação Bandeirante. De cada 6 horas a gente ia para o pique, ser torturado. Cada 6 horas. Nossa. Com equipes diferentes. Era 3 equipes e cada equipe que passava... Era um processo muito bem planejado, bem estruturado. E tanto que a OBAN, a Operação Bandeirante, ela era mantida pela oligarquia dessa extrema-direita e grandes empresários na época. Até o Denner, aquele estilista que tinha aí, um dia que eu estava subindo para ir para a sala do pique lá, eu vi ele lá. Ele estava lá olhando o pessoal ser torturado, sabe? Provavelmente algum financiador. É um financiador. Leonil, vamos dar um salto. Como que você chega em Maringá daí? Qual que é a sua história? Como é que você definitivamente vem para Maringá? Maringá foi o seguinte, eu morava em Brasília
e eu tinha uma chácara lá e meu irmão queria ir embora para a Europa, que a situação estava ruim, isso em 1972, quando eu saí da cadeia, porque eu cumpri 2 anos e 4 meses de prisão. Eu fui para Brasília porque eu estava com o Grupo Carreta, nós fundamos o Grupo Carreta em São Paulo, eu, Manuel Kobachuk, assim que eu saí da cadeia, eu saí antes do Manuel e da Marilda Chotá. E eu fui para São Paulo, já procurei o Fauzi Arap, porque era muito amigo, já desde a época do CPC, né? E o Fauzi Arap que me deu guarida no momento que eu podia ficar, até um cômodo que ele arrumou no pé do apartamento dele lá. E ele me deu uma força e eu comecei a produzir os bonecos. Comecei a produzir o boneco dentro da cabeça nossa, o que a gente queria fazer. E o Manuel saiu e a Marilda já foram para São Paulo, arrumamos uma casa na Barata Ribeiro, ali perto da 9 de julho. E lá nós instalamos a sede do Grupo Carreta e fundamos o Grupo Carreta. E o Grupo Carreta, ele teve uma sorte assim, a gente, com pouco tempo de existência do Grupo Carreta, houve um festival no Rio de Janeiro, que é o Festival Nacional de Teatro de Bonecos, teatro infantil, era teatro infantil, envolvia toda essa área, boneco e o ator, né? E a gente foi para esse festival e a gente ganhou os 5 prêmios. E aí com o Carreta você acaba descobrindo Maringá em algum momento. Daí a gente fez uma excursão aqui para o Paraná, porque eu tinha os parentes aqui, o Manuel tinha os parentes em Engenheiro Beltrão e tal, a gente veio para cá. Foi quando na época até o Calil, ele foi uma pessoa ótima, que ajudou a gente. O Calil, ele ajudou, indicou o instituto para a gente fazer, o Santa Cruz, nós fizemos uma apresentação lá. Legal. Isso que ano que foi? Em 73. 73? Mas é legal que você me contou uma história que logo que você chegou em Maringá, você continuou com o trabalho de artesanato na rua. Foi. E tinha uma certa perseguição para tirar os artesãos da rua e tal. E você me contou uma passagem com o Hermelindo Bolfer. Foi. Como é que foi isso? Isso foi uma das coisas, o Sr. Hermelindo, sempre quando eu me lembro dele como figura, como uma pessoa assim, eu sempre agradeço a ele a oportunidade que ele deu para o pontapé inicial para que o artesanato de Maringá está hoje como está, porque se não fosse ele, não estaria. Por quê? Porque ele viu que havia uma coisa que não estava batendo com a realidade. Porque um cara de fora, que chega do Rio de Janeiro, anda de chinelo, igual eu, largado assim, daquele jeito, o meu era hippie. Era hippie. Então a polícia, o hippie era mau elemento, é um vagabundo, é não sei o quê, né? Não pode. E a fiscalização na época era o João Paulino. É o João Paulino? O João Paulino. Aí a fiscalização era terrível, né? Os caras chegavam e pegavam tuas coisas, jogavam, chutavam. E daí eu acabei encrencando com o fiscal, a polícia me prendeu, botou naquela baratinha, levou na saída ali e falou, se voltava a apanhar. Mas eu tinha os amigos do meu pai, que era o tenente Alcimir, que é uma pessoa que, na hora, quando ele ficou sabendo da história, ele correu lá eu estava lá na polícia rodoviária para não saber o que fazer da vida, né? Aí ele me trouxe de volta, falou, não vai acontecer mais nada. Aí, vai para a rua, eu quero ver, pelo menos a polícia não vai te incomodar. Mas os fiscais continuaram incomodando. Aí o Sr. Hermelindo um dia me passou e falou assim, olha, eu estou sabendo que está tendo muito problema com vocês. Por que vocês não criam uma associação? Não criam uma associação. Isso já estava, acho que em 77 já, para 78. Foi uma coisa assim. Aí quando foi em 1980, a associação não foi criada, porque aí não achava artesão aqui, tinha bem poucos. Tinha o Conrado Moser ali, que era muito elitista, aquela coisa dele lá, porque eu conheci ele em Piabiru, quando ele era moleque, andava de calça curta lá. Era o tio dele que era o grande artista, né? E aí, em 80, o Sr. Hermelindo, 80 para 81, se não me engano, o Sr. Hermelindo falou, olha, nós recebemos um ofício do governo do estado que vai haver a Operação Verão. E estão convocando, então, o artesão para ir participar dessa Operação Verão. Você consegue uns 10 artesãos aí para ir? Eu consegui 30. Pô, legal. E ficou 40 dias na praia, 40 artesãos no Santa Paula, hospedado através do Sr. Hermelindo Bolfer. A primeira operação de organização do setor na cidade foi ali com o Sr. Hermelindo em 80, 81. Foi. E quando foi em 82, nós fundamos a Associação Artemar.
E o grupo Pau de Fita? Vamos agora transitar ali para o teatro, né? O Pau de Fita, qual que foi a primeira ação que vocês fizeram, os primeiros espetáculos? Como é que foi o trabalho do Pau de Fita? Bom, aí a partir de 79, quando ele é formalizado, né? Meu pai morava aqui na Nel Martins, onde tinha um antigo Jumbo ali, bem do lado ali. Então a gente tinha um quintal grande. Onde hoje era o Mercadorama, Isso. agora está do lado do Maringá Park. Aí o gerente lá, porque todo dia vai comprar pão e não sei o que, era do ladinho ali, eu falei com o gerente, será que dá para a gente fazer uma apresentação de teatro? Ele falou teatro, ele ficou até dentro meio assim. Do Jumbo? No pátio. Mas teatro? Não sei se vai dar certo, mas vocês pode fazer. Eu falei num sábado de manhã também, tá? Botaram até uns cones lá, e a gente tava eu, a Sueli, o professor lá da UEM, o Péricles de Oliveira, ele veio, quando ele soube que eu estava fazendo teatro e bonecos, ele também tinha interesse do teatro e bonecos, ele veio. E nós fomos lá para o Jumbo apresentar, foi a primeira apresentação nossa. Você lembra qual foi a peça? É uma adaptação da peça do Xavier Villafañe, que era o João Vence os Fantasmas. Leonir, como é que foi os anos 80 em Maringá, a movimentação artística, cultural? Como é que você se lembra desse período? Porque fazendo pesquisas, eu identifico uma grande efervescência nesse período, na área da música. O Chico Neto vira uma grande casa de shows, do teatro e tal. Como é que você se lembra dessa época? Porque em 82, quando a gente criou a associação, então a associação, o prefeito, através do seu Ermelindo, eles alocaram aquela casa do Dr. Bim, que é bem ali do lado do Deville. Tinha uma casa de madeira própria, bonita ali e tal. E a gente foi para lá. Então foi criado o departamento de artes plásticas, departamento de música, departamento dos poetas. E cada setor agia conforme as suas necessidades. E o pessoal de artes plásticas tinha um movimento muito grande. Tinha a Dora Riesta, o Júnior Borges, tinha o Alberto César de Oliveira, tinha o Celidônio, o Massayuki Seco. Era uma turma boa que fazia parte desse departamento de artes plásticas da Artemar. O Zanzal chegou a fazer parte? O Zanzal nunca fez. Não, ele tinha um ateliê em frente do Jumbo ali, bem ali já ele tinha um ateliê dele lá, ele sempre foi individual nessa, ele nunca participou. E daí, o que aconteceu? A gente estava nessa casa, daí veio o Dr. Said, e a Marilim Cordeiro Tupã era a secretária de Cultura. Aí o movimento acontecia na Artemar, tudo era pela Artemar, tudo era para Artemar, então ela começou a se espernear. Porque as coisas de cultura não estavam acontecendo, estava acontecendo na Artemar. Então o que ela fez? Ela tentou agilizar a coisa de uma maneira que viesse com a realidade dela que ela queria. Ela convidou o pessoal que estava na cabeça do movimento lá para ir trabalhar na prefeitura. Levou a Sueli, levou o Alberto, a Dora Riestra e acho que é a Peralta, Sônia Peralta que foi para a prefeitura. E eu falei, não vou. Eu era o presidente da associação, eu não vou sair daqui, não vou deixar isso aqui, né? E a Sueli foi, tanto que a Sueli trabalhou 4 anos ali no CAC. A Sueli montou 4 espetáculos de uma vez, levaram para Curitiba num Festival Nacional de Teatro e Bonecos, através do CAC. Foi a Sueli a primeira que também introduziu o teatro e boneco lá no CAC. Leonil, você viveu um período muito intenso da produção artística e cultural de Maringá, nos 70, 80, 90, 2000. Quer dizer, você está aí há praticamente 50, indo para 60 anos de atividade cultural, uma boa parte vivida em Maringá. Hoje, você olhando para o passado, como é que você enxerga a produção artística e cultural em Maringá hoje, 2017? Como é que você está vendo essa efervescência? Sim, eu acho que houve um grande progresso em relação às atividades, né? Mas é bom a gente sempre lembrar que a gente não pode esquecer que Maringá teve muitas pessoas que fizeram história na arte aqui que não são lembradas. Por exemplo, a gente tinha lá na universidade o Walter Pedrosa. Walter Pedrosa foi uma pessoa assim, com todos os problemas dele, foi uma pessoa que ele lutava, brigava realmente pela arte e a cultura, para fazer teatro, né? Ele tinha uma garra muito grande. E daquela época que eu conheci esse pessoal, tinha o professor Péricles, que tinha um trabalho também dentro da universidade com teatro e bonecos, uma coisa pequena, mas ele estava lá fazendo um trabalho.
E muitos outros, né? Tá aí a dona Rosa a Célia, que trabalhou com o Calil, né? Foi uma pessoa assim que também deu muita força para a gente no começo do nosso trabalho aqui em 1980. Mas o que a gente estava falando da questão da evolução, e hoje eu vejo Maringá assim, pujante, né, com uma capacidade ímpar assim, que pode ter, vamos dizer, a gente não compara o que se existe entre o Rio, São Paulo, Curitiba ou outras grandes capitais por aí, a questão do movimento cultural. Mas Maringá tem todas essas qualidades, porque a gente vê os artistas de Maringá, eles todos têm, sabe, uma proposta, um objetivo, e isso só faz crescer. A gente vê os grupos de teatro, as pessoas se movimentando, vemos aí agora o pessoal do teatro do universitário, de estudante, né? Tudo Nosso isso, teatro estudantil. Estudantil, isso tudo está em ebulição. E alguns departamentos, órgãos, ONGs e outras coisas que foram criadas assim, com interesse de divulgar, de fomentar a cultura em Maringá, como o próprio Instituto, né? Leonil, para a gente encerrar, o que é arte para você? Eu acho que arte, bom, eu estou com 73 anos, e eu acho que tá no meu sangue arte. Desde criança, eu fiz circo, fui mordido por um macaco, caí do trapézio, quebrei esse braço. Então, eu sempre fui abusivo e respeitando a arte assim, porque ela é um desafio. Ela é um desafio, a arte para mim é um desafio. Porque aquele que se dedica a fazer arte, ele está desafiando a própria questão da natureza. Porque um músico, quando ele faz um trabalho, ele se dedica realmente, profundamente para ser o melhor. Né? O ator é para ser o melhor. O artista plástico, ele procura fazer a coisa para ser o melhor. Então, eu acho que a arte está imbuída no sangue das pessoas, muitas vezes, na capacidade individual de cada um, né? É lógico que a gente vê muitas coisas que não tem nada a ver, mas, de repente, mas tudo tem a ver com Maringá, que ofereceu, com um determinado tempo que eu estou aqui, ofereceu essa oportunidade para que as pessoas possam estar desenvolvendo o seu trabalho, né? E criando com objetivo, com propostas, embora tendo gostos e desgostos e muitas vezes, aceitando ou não aceitando, mas está aí as coisas, né? Tá Importante que estão acontecendo. Estão acontecendo. Isso é maravilhoso. Leonil, muito obrigado por essa entrevista. É sempre um prazer tê-lo aqui. A gente vai voltar outras vezes para bater mais um papo sobre outros períodos da sua vida, boa parte vivenciada aqui na cidade, na produção cultural e artística de Maringá. Sim, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? A gente poder estar falando um pouco aqui, porque a gente fica tropeçando muitas vezes nas coisas, porque até pelo fato de datas precisas, assim, eu me perco um pouco assim, mas a história é comprida, né? Porque fazer política, fazer arte e sobreviver nesse país não é fácil. Não é fácil. E agora está complicado, mas a gente vai vencer. Vamos sobreviver a mais essa. Vamos sobreviver mais essa. Falamos hoje com o Leonil Lara, esse personagem que vivencia arte, produz cultura há décadas, uma boa parte da sua vida vivenciada aqui na cidade de Maringá. Um abraço e até a próxima.